Salve turma, mais um vídeo de exercícios sobre listas encadeadas simples. Eu sou o professor Samuca, já peço para você deixar seu like e se inscrever no canal. Eu sei que o conteúdo tá grande, pessoal, e muitos vídeos aqui do canal desse curso principalmente, acabam sendo um pouquinho mais demorados, mas é porque eu quero entrar numa profundidade que geralmente os cursos não entram, tá? Nem os livros, então eu quero pegar da minha experiência como programador C de muitos anos já e compartilhar com vocês para ter esse material mais rico, tá bom? Então, aguente firme aí que tem muita coisa interessante ainda para rolar nesse curso aqui. Muito bem, nós fizemos então a função de contar o número de elementos da nossa lista. Vamos fazer essas funções aqui, ó, de retornar o primeiro elemento, retornar o último elemento e retornar um elemento na posição I. Vamos fazer isso aqui agora e para isso nós vamos usar essa mesma representação aqui para nós. Muito bem, na hora de retornar um elemento, pessoal, a gente tem duas estratégias para fazer aqui. Lembre que nós não temos acesso, os programas não têm acesso às implementações das nossas estruturas. Nós montamos os nossos tipos abstratos de dados escondendo isso. Eles apenas sabem um nome do tipo. Então, na hora que você quer, por exemplo, retornar o primeiro elemento da tua lista, existem duas possibilidades que a gente pode fazer. Nós podemos simplesmente retornar o valor que está aqui, que pode ser até o mais óbvio, eu acredito. Então, quando eu quero retornar o primeiro elemento, eu retorno o valor 10, que é o valor que está guardado naquele nó da lista. Então, seria isso e do último elemento a mesma coisa. Ou você poderia retornar, de fato, uma struct, que seria o próprio elemento. Nós vamos fazer as duas alternativas aqui. Então, a primeira delas, vamos colocar o seguinte. Inicialmente, vamos retornar o valor mesmo do elemento. Então, eu vou criar aqui, vou duplicar essa função só para a gente ter esse começo. Então, vamos retornar no valor. Então, eu vou chamar de, sei lá, first. Vamos colocar aqui de first, eu vou colocar aqui first vol, que vai ser o primeiro valor que eu quero retornar. Vai ser uma lista, eu vou passar simplesmente a lista, eu quero retornar o primeiro valor, o valor do primeiro nó. De lá, como eu não vou alterar a lista, ela é constante aqui para nós. Então, nós vamos fazer isso, eu vou também querer fazer o last aqui. E por fim, vamos querer retornar dar um get aqui, um get vol. Então, a gente quer retornar para nós um valor num dado índice. Então, aqui vai retornar o último aqui, eu vou passar um índice. Então, eu vou ter um índice aqui, index. Então, dado um índice, então, por exemplo, eu quero retornar o elemento, que seria como o índice, o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2. A gente vai fazer uma função para retornar o valor desses nós que estão em cada um dessas posições. Então, eu vou até copiar isso aqui. Vamos fazer isso aqui, eu vou copiar, vamos no nosso ponto C aqui. Vamos lá, embaixo do nosso ponto C. Aqui é super simplesinho, pessoal? Então, eu até sugiro para vocês pausarem o vídeo e tentarem implementar essas funções, que é bem tranquilo. Se você conseguiu e entendeu e implementou a parte de remoção, isso aqui é muito fácil para vocês fazerem. Então, pausa o vídeo, tenta fazer esse código aí, depois você volta aqui. Muito bem, se você já quebrou a cabeça e tentou fazer sozinhos, vamos aqui fazer a nossa função. Então, basicamente, se eu quero retornar o valor do primeiro elemento aqui da lista, a primeira coisa que eu tenho que checar é o seguinte, a minha lista pode estar vazia, Se a minha lista estiver vazia, a gente pode fazer talvez uma mensagem de erro aqui, então, a gente não tem nenhum tratamento de erro, ou a gente poderia retornar um número muito diferente. Então, aqui a gente tem alguma coisa, Porque se a nossa lista estiver vazia, o que acontece é que a gente vai ter tudo para nulo, Tanto o begin quanto o end, ele vai estar apontando para nulo. Então, a gente tem esse problema aqui para nós. Então, deixa eu até abrir aqui o código que nós fizemos, o nosso tipo abstrato de dados, que nós fizemos para o float vector. Eu tratei lá também uma mensagem de erro, Tinham casos assim, vou até copiar essas três coisas aqui, que nós fizemos nos vídeos de tipo abstrato de dados. Então, eu vou fazer um erro aqui. Então, se a lista, vamos lá, linked list, for vazia, se ela for vazia, nosso L aqui, eu vou retornar um erro. Esse vai ser o meu tratamento. Talvez esse não seja a melhor estratégia. Talvez você poderia, sei lá, dar uma mensagem de warning e retornar um valor, mas eu vou matar o programa aqui. Então, eu vou chamar o fprintf, que era um jeito que a gente viu nos vídeos lá de imprimir uma mensagem de erro na tela. Então, erro numa dada função. Então, essa função vai ser a função... Qual que vai ser a função aqui? Vai ser essa função aqui, Então, erro na função linked first vol. Então, o nosso erro é que a lista está vazia. Então, é isso que a gente tem aqui. Esse é o erro que vai ser impresso. Não vou ter nenhum parâmetro para colocar, então vou apagar isso aqui, não vou precisar disso. E vou colocar com o exit
exit failure, né? Que vai terminar o programa, está no stdlib.h que a gente está impresso. Caso contrário, se a lista não estiver vazia, o que a gente vai retornar é o seguinte, vamos retornar então o valor do nó inicial. O nó inicial é o begin, a gente retorna o valor do nó inicial assim. Então a gente pode fazer desse jeito, então vou vir aqui agora nos nossos programas. Deixa eu fazer uma cópia então dos exercícios, vou colocar aqui exercícios, vamos lá, colocar exercício 2, por exemplo. Vamos dar um rename, exercises underline 2. Vamos fazer desse jeito. Aqui vamos adicionar as mesmas quantidades de elementos. E o que a gente pode fazer aqui agora, vamos fazer uma simulação, né? Eu vou colocar aqui um printf mesmo, que vai ser o primeiro valor, então first. Então eu vou retornar aqui um inteiro. E vamos chamar a função direto, que vai ser o nosso linked list, não é remove, é first. Vol, que a gente passa o L aqui. Então a gente pode fazer dessa maneira. É para retornar, nesse caso aqui, um valor 10, tá? É para retornar isso, então a gente vem aqui. Temos que adicionar esse programa no Makefile. Vamos adicionar então, bota uma barra invertida aqui, tira a barra invertida aqui e coloca o nome do programa. Agora ele vai compilar aqui para nós. Deu algum probleminha aqui na nossa função de linked list 257, que é a nossa função lastVal não foi implementada, né? Então ele está dando um warning aqui porque a gente não implementou. Eu vou só simplesmente comentar. Cadê? Não é aqui não, é aqui, ó. Não tem nenhum retorno, né? Eu vou simplesmente comentar isso aqui para não dar esse warning. E depois a gente trata esses casos. Muito bem, então agora vamos executar esse nosso exercises aqui, ó, mas é underline 2, underline 2. Então vamos lá, o primeiro elemento é o 10, né? Então bateu, nosso caso está certo. Então está funcionando essa função super simplesinha, mas tem essa condição de contorno. Se a lista estiver vazia, você tem que tomar alguma ação. Muito bem, a gente pode fazer esse teste aqui, né? Ó, a lista vai estar vazia, depois da criação a lista está vazia com toda certeza. Então é para dar um erro e não ser executado mais nada aqui. Então o que a gente vai fazer? Dar um make para compilar tudo e vamos executar os camaradas de novo. Ó, erro na função linked firstVal, a lista está vazia. Então está batendo, o nosso código aqui está funcionando. Vamos agora fazer o seguinte, ó. A função de last é a mesma coisa, é o mesmo código praticamente, né? Vou até copiar o mesmo código aqui. A única coisa, né? Então a lista vai estar, se a lista estiver vazia, vai retornar um erro na função lastVal. E o que nós vamos fazer agora aqui é o seguinte, ao invés de retornar o begin, a gente vai retornar o último, né? O end, que está aqui para nós. Então vamos fazer disso. Agora no nosso programa aqui vão retornar o primeiro e o final, e o last. Aqui então vai ser o último valor. O last. Então vamos fazer isso, vamos compilar. Executamos, então o primeiro elemento é o 10, o valor 10, e o último valor 7 está funcionando. Vamos fazer o mesmo teste se tiver vazio, que vai ser logo depois da criação, vai estar vazio, eu quero que dê erro. Então vamos fazer isso aqui. Lista está vazia, nessa função lastVal está batendo. Então estamos com o código funcionando. Muito bem, vamos fazer agora essa função que, dado um índice, eu quero percorrer os elementos da lista até chegar no nó daquele índice e retornar o valor dele, né? Então, vamos supor que a gente tem isso, é como se a gente tivesse, então, o índice 0 aqui, índice 1, índice 2, índice 3 e o índice 4. Então, o nosso size aqui da nossa lista vai ser igual a 5, né? Ele vai estar aqui dentro dessa estrutura, então esse size aqui vai estar armazenado aqui dentro. Então, se eu passar um índice, olha só qual que é a ideia. Se eu passar um índice aqui, ó, index, que for maior ou igual a 0, né? E menor do que size, ele é válido, né? Então a gente quer isso. Se eu passar, por exemplo, o índice 5 ou maior, vai dar erro porque não existe esse camarada aqui. Então a gente tem que tratar disso. Então se eu passar, por exemplo, ó, eu quero que você retorne para mim o valor que está no nó de índice 2, eu vou ter que percorrer a lista 1, 2, até que eu chego aqui. E aqui eu retorno esse valor 4. Então, essa é a ideia. Então, aqui a gente tem algumas condições de contorno. A primeira delas é a lista vazia, né? Então, a primeira coisa que eu vou perguntar é se a lista estiver vazia. Se a lista estiver vazia, não vai acontecer nada, né? A gente vai travar aqui, vamos dar problema do mesmo jeito. Então, na função getVal vai ter problema aqui se a lista estiver vazia. Caso contrário, a lista não está vazia, a gente tem que perguntar se o índice é válido. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó?
Caso contrário, se a lista não estiver vazia e o índice for inválido, o que é um índice inválido? É um índice com valor maior, ou um índice assim, né? Se o índice tiver o valor index for menor do que 0, ou o index for maior ou igual a L-size, significa que não é um índice válido, né? Um índice inválido, então eu quero retornar um erro aqui também. Qual que vai ser o erro? Vamos fazer a mesma função aqui, ó. Só vamos mudar o erro que a gente quer imprimir. Então, qual que vai ser um erro nessa mesma função? A gente pode colocar aqui, ó, invalid index. E a gente passa o valor do index aqui, que é inválido. Então, a gente passa o index aqui. Podemos até colocar mais alguma coisa, né? Try in index within, dentro do intervalo. No intervalo 0 até o size da nossa lista, né? Size menos 1 da nossa lista. Ou seja, tente, né? Passe um índice que vai estar entre 0 e o valor de L size menos 1. Então, se passar um índice inválido, espera que você passe um índice entre 0 e o valor, né, de size menos 1. É isso que está acontecendo aqui. Caso contrário, a lista não está vazia e o índice é válido. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos percorrer a nossa lista agora. E a partir daí a gente vai percorrer tantos elementos até chegar no elemento que a gente quer. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, nós podemos fazer um int i igual a 0. Só para saber a quantidade de elementos que a gente está percorrendo. Aí tem duas maneiras que a gente pode fazer aqui. A primeira maneira vai ser o seguinte, ó, tem algumas maneiras que pode fazer. A gente pode pegar o nosso snode p igual a lbegin. Podemos fazer assim. Aí a gente pode fazer aqui, na verdade, um pouquinho diferente. Enquanto o índice i for diferente do index que você quer, o que você vai fazer? Você vai fazer p igual a pNext. Olha só o que a gente está fazendo. Vamos fazer esse teste aqui. Vamos supor que a gente queira o 2. O 2 é um índice válido. Então, a gente tem que percorrer até chegar no 2 aqui, né? Até chegar aqui. A gente tem que percorrer. Então, a gente tem o 2. O index é igual a 2. Nossa, a gente está colocando o i igual a 0. Então, enquanto o valor do i for diferente do valor de 2, eu vou incrementando. Na verdade, aqui, eu nem vou incrementar. Eu vou movendo e incremento aqui, na verdade. Faltou isso. O que eu vou fazer? Eu vou começar, eu tenho um P aqui que está apontando para o início. O valor de I é diferente de 2? É diferente de 2, que é o index aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mover o P para frente, ele vai para o próximo, e eu vou somar 1 aqui. Então, nosso índice agora ele vale 1. Feito isso, o índice I é diferente de 2? Vem para cá, e agora incrementa é 2. É isso que está acontecendo nesse código aqui. O valor de i é diferente de index? Não, o valor é igual. Significa que chegamos, o i agora tem exatamente, o p, na verdade, perdão, o p está apontando exatamente para o nó nesse index aqui. Aí basta que a gente retorne p-val. Basta que a gente faça isso, porque o p agora, depois desse while, está apontando exatamente para o nó do index que você quer. Então, é só fazer essa contagem e ir movendo esse ponteiro para até chegar no nó do index que você quer. Saindo desse while, a gente tem certeza que vai dar certo. Então, como eu tenho certeza que daqui, olha, veja, aqui eu tenho certeza que vai, como o index é um valor válido, ou seja, está entre 0 e size menos 1, eu tenho certeza que existe esse index lá, logo eu não preciso tomar cuidado se a lista chegou no final, porque eu sei que sempre vai chegar num nó válido. Então, eu posso fazer dessa maneira, que vai dar certo. Uma outra maneira que você pode fazer é usando for, né? Então, você poderia fazer um for aqui um pouquinho diferente, ó. Você poderia fazer um for o seguinte, ó, int i igual a 0. Aqui no inicializador, se você passar vírgula, você pode inicializar mais de uma variável. Então, você poderia colocar o int node p igual a lbegin. Você poderia fazer dessa maneira. Ponto e vírgula. Agora, você faz a tua comparação, em que eu quero fazer isso, eu quero percorrer esse for enquanto o i for diferente de index. E agora, no nosso incremento, a gente pode fazer o i mais, vírgula, eu posso incrementar mais uma outra variável, que é o p next. Então, e eu não tenho nada no corpo aqui para fazer. Eu posso fazer esse for aqui sem nada no corpo, que isso aqui é para funcionar
também. Isso aqui tende a funcionar, deixa eu comentar isso aqui. Isso aqui tende a funcionar, mas para dar certo mesmo eu teria que colocar o P para fora, né? Porque depois aqui eu retorno o valor do P. Então aqui inicialmente poderia ser nulo. Poderia ser nulo e aqui eu faço essa atribuição. Isso aqui eu acho que agora vai dar certo. Então se você fizer isso, acho que esse código aqui tende a dar certo. Então tem alguma coisa aqui que está dando errado. Mas eu acho que se você fizer alguma coisa nesse nível aqui, você vai chegar no código que vai dar certo para você. Então você consegue fazer uma coisa louca assim, mas eu não recomendo. Eu acho que fica mais fácil você fazer algo dessa maneira ou fazer no máximo algo assim, ó. Acho que também talvez seja até mais interessante. Então você pode começar com i igual a 0, i diferente de index, i mais, e aqui você simplesmente dá um p igual a pnext. Eu acho que assim fica mais claro o código. Então você declara o p igual ao begin. Então aqui ó, você está basicamente juntando essas informações aqui nesse for. Eu acho que fica mais bonito, fica mais claro. Então vou até apagar aqui. Então olha só esse código, ó, que interessante. O P inicialmente vai apontar para cá. O index é igual a 2, o P vai apontar para cá. Então aí o que você vai fazer é o seguinte, ó, você vai começar um iterador i igual a 0. Então você vai para i igual a 0 até i diferente de enquanto i diferente de index, né? Você vai somando mais 1. E só que em cada iteração você incrementa, você vai para o próximo nó. Então o P vai apontar agora para o próximo nó. O i vai ser incrementado em 1. O P vai para o próximo nó. O i vai ser incrementado em 1. O i agora é igual a 2, que não é mais diferente de index. Logo, o P está apontando exatamente para o nó que você quer. Se fosse a cabeça da lista, né, que você quer pesquisar, então se fosse o 0, o teu P já estaria aqui. Né? Se fosse o 0 e o index 0, o teu P estaria aqui. Então, o que vai acontecer? O i é diferente, o i é igual a 0, o index é igual a 0, o i é diferente de index? Não é, é igual. Então ele já sairia daqui, o teu P estaria apontando para a cabeça e ele retornaria, daria certo. Ufa, vamos testar isso aqui agora, né? Então a gente tem isso, vamos testar aqui então o nosso get. Então vamos dar um get, sei lá, no 0, que é a cabeça da lista. Então aqui a gente dá um get no 0, então vai ser getVal. Pode fazer um getVal aqui, então passa o L e o 0. Pode fazer isso. Vamos retornar então, ó, 0, 1, 2 e 3. Vamos retornar o índice que está no 3. Na posição 3. Então aqui, ó, 3. Vai dar certo. Vamos testar esses camaradas aqui. Deu algum erro aqui, ó. Tá falando que... tá dando erro aqui no formato, né? Na hora do nosso erro aqui, que a gente está passando o tamanho, né? O size, ele lembra que ele não é um inteiro, ele é um size t, ele é um unsigned long, então unsigned long é LU. Então agora não vai dar problema fazer isso aqui. Deu algum problema ainda, está dando algum na lista 278, que é aqui embaixo, na verdade, oxi, mas é onde aqui? Eu estou colocando, eu estou colocando uma coisa a mais aqui, eu acho que não precisa colocar isso. Beleza, deixa eu dar um make clean, dar um make de novo. Beleza, não precisa mais disso. Vamos executar então aqui, ó, deu um get, ó. Então aqui, ó, valor índice 0, 1, 2, 3 e 4. Quando eu pego um get no valor 0, está retornando 10 aqui. Quando eu get na posição 3, então 0, 1, 2 e 3 é o valor 5, exatamente o valor 5 que está retornando. Se eu tentar um valor negativo, vamos ver um valor negativo aqui, ó. Ao invés de 3, vamos tentar um menos 1 aqui, ó. Menos 1. Então, ó, valor inválido, né? Menos 1, então deu um erro. Você tem que tentar um índice entre 0 e 4, né? Porque o tamanho da lista é 5, então índices válidos são de 0 até 4, deu problema. Vamos tentar o valor, então, 5 para cima, né? Isso aqui é para dar problema também. Ó, valor 5 deu problema, espera que você passe um valor, um índice aqui. E a última coisa que a gente vai fazer, vamos tentar aqui, ó, dar um get num valor de uma lista vazia. É para dar problema também. Então, deu problema porque a lista está vazia. Com isso, a gente termina mais esse vídeo de exercício, que está longo, mas acho que foi um exercício bem interessante para a gente fazer. No próximo exercício, a gente pode fazer, no próximo vídeo, nós podemos fazer essa versão
essa versão aqui dos valores, mas ao invés disso a gente pode fazer retornando o próprio nó, porque eu quero mostrar para vocês o conceito de iterador. Talvez a gente veja com vídeo com isso, eu não sei, eu vou pensar aqui, talvez seja um vídeo para trabalhar com isso. Independente disso, se eu vier com vídeo para trabalhar, porque já está bem tarde aqui, já é quase 11 horas da noite, eu vou deixar aqui, pessoal, uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? E essa lista de exercícios, ela trata do seguinte, ó. Ela trata do seguinte, você fazer essas funções, como contar o número de elementos de uma lista, inserir um elemento numa dada posição, inverter uma lista, copiar, clonar, enfim, tem uma série de exercícios que, baseado em todos esses conceitos que vocês aprenderam agora, em todas essas funções que a gente implementou, vocês têm total condição para fazer esse tipo, implementar todas essas funções. Eu sugiro fortemente que vocês implementem todas, porque aí vocês vão sentir a dificuldade de fato dessas funções, tá bom? Então, eu sugiro que vocês façam isso, principalmente o que a gente vai ter é isso aqui, ó, a ordenação de uma lista. Essa é a função mais complicada, talvez vocês podem deixar isso aqui por último, mas é o mais complicado para vocês fazerem isso. Apagar todos os elementos da lista, mas manter uma lista alocada, né? Deixar a lista vazia, é basicamente a nossa função de destroy, sem destruir a estrutura de lista, só destruindo os nós, é bem fácil. Copiar, clonar também é muito fácil, basta que você percorra a lista e inserindo os elementos no final, então é bem tranquilo. Enfim, faça esses exercícios que vai facilitar muito. Então, como eu não sei se eu vou vir com um outro vídeo para mostrar um outro tipo de função, acho que não, vou deixar quieto, porque já tem muito conteúdo aqui. Com isso, a gente termina então a nossa aula de listas encadeadas. Deixa eu só colocar aqui alguns comentários que a gente já comentou. Então, qual que é a vantagem da gente ter um array? A gente comentou isso na primeira aula. É acesso rápido, direto, que a gente tem nos índices, porque a gente tem os dados contíguos na memória, então a gente consegue rapidamente acessar um índice direto, né? Então, por exemplo, o índice na posição I, né? A gente consegue acesso dele direto, enquanto na lista a gente tem que percorrer todos os elementos. Porém, o tamanho dele não é flexível, essa basicamente é a desvantagem de um array. Por outro lado, o tamanho ser flexível é a vantagem da lista encadeada, só que ela tem uma série de desvantagens, porque o acesso do elemento é sequencial, ou seja, se eu quero acessar o iésimo elemento, eu tenho que percorrer a lista até chegar nesse iésimo elemento, como a gente fez aqui. Então é necessário comparar elemento por elemento, os dados não são contíguos na memória, por isso que a gente não consegue ter acesso direto, então percorrer a lista inteira é lento dependendo do tamanho da lista. Então, basicamente, é isso. E com isso, pessoal, muitos vídeos aqui, acho que tem mais de 10 vídeos só sobre esse tópico. A gente termina, então, esse conteúdo de listas encadeadas simples. A partir do próximo vídeo, então, nós teremos listas duplamente encadeadas. Vai ser mais rápido, porque basicamente a gente vai dar o conceito que vocês já sabem de listas, que tem uma pequena variação só na estrutura do nó, e daí a gente vai pegar as principais funções de inserção e remoção, vamos adaptar essas funções nossas que nós temos para listas encadeadas simples, para listas duplamente encadeadas. Então eu vou mais rápido nessas funções, porque vocês já sabem os conceitos. Depois disso a gente vai ter listas duplamente encadeadas circular. Aí muda um pouco, porque essa parte de ser circular é um pouquinho mais complicado, então vale a pena a gente ver com calma isso depois. Mas é isso aí, deixa eu tomar uma água, dar uma descansada e a gente se vê, então, muito em breve, pessoal, com mais vídeos aqui sobre estruturas de dados Zoom. Forte abraço, a gente se vê.